Hello guys, aqui é a Teacher Roberta. Hoje nós vamos falar sobre phrasal verbs. Esse conteúdo ele está incluso no nosso Chapter 4, The World for Sale, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o que são esses tais de phrasal verbs. Os phrasal verbs, eles são um composto de um verbo mais um advérbio ou um verbo e uma preposição, tá? O último, o advérbio ou a preposição, ele sempre vai modificar o verbo, tá? Ele sempre vai dar uma característica ao verbo, tá? Normalmente, é que não são previsíveis, né? Não é apenas traduzindo que a gente vai conseguir chegar ao significado correto em um phrasal verb, tá? Normalmente, o significado do phrasal verb, ele depende muito mais dessa partícula adverbial, que pode ser tanto o advérbio ou a preposição, né? Isso significa, então, que a partícula adverbial, ela sempre modifica, né? Introduzindo um novo significado para o verbo que está sendo usado. Vamos aqui ver alguns exemplos de phrasal verbs, tá? Para tentarmos identificar o que é isso tudo que eu estou falando? Temos, então, o seguinte verbo, tá? Take. O significado na tradução de take, né? Mais comumente é pegar ou levar, tá? São essas duas traduções mais utilizadas, digamos. Mas eu posso utilizar uma outra partícula junto com take e transformá-la em um phrasal verb. Por exemplo, deixa eu pegar uma canetinha aqui para mostrar para vocês. Vamos ver, canetinha. Então, aqui, ó, eu tenho o verbo take, tá? Que significa pegar ou levar. E aqui eu tenho alguns phrasal verbs que eu utilizo o verbo take. Por exemplo, take care, take off, take back, take down, tá? Estes são alguns phrasal verbs. E eu tenho aqui as partículas que eu utilizo junto com ele. Por exemplo, take. Se eu utilizar take com take care, né? Care significa o quê? Importar-se ou interessar-se. Então, se eu utilizar take mais care, imagina a tradução pegar, importar-se, pegando, importar-se ou levar, importar-se, não faz sentido pra gente, tá? Então, o que a gente vai ver? Dentro do phrasal verb, a ideia de take care é a ideia de cuidar. Então, ó, importar-se com alguém, né? Interessar-se por algo ou por alguém. Então, isso leva-nos a pensar que a ideia de care, cuidar, né? Ela está mais de acordo com o significado do phrasal verb do que o próprio verbo. Portanto, essa partícula adverbial aqui é que vai nos dar informação mais precisa a respeito do phrasal verb, ok? Vamos para o próximo exemplo. Off, tá? Off, ele significa fora, ao largo ou ao longe, né? E longe. Então, take off, se eu juntar o verbo take mais a partícula off, take off, significa o quê? Tirar, ok? Então, ó, fora, pegar para fora, levar para fora, fica um tanto quanto estranho se eu traduzir pegar para fora ou levar para fora, né? Take off. Se eu disser, por exemplo, take off your coat, né? Tire o seu casaco, né? Leve para fora ou pegue para fora, não faz sentido. Por isso, então, que o off aqui, a ideia de fora, né? Ela tem mais a ver com o phrasal verb. Próximo exemplo, back. Take back. Back significa, tem alguns significados, tá? Costas, de volta ou para trás. Esses dois últimos aqui seriam alguma coisa mais parecida com aquilo que a gente quer no phrasal verb. Então, take back, né? É o que? Significa o quê? Devolver. Back, né? É voltar a alguma coisa, né? Back é sempre voltar a alguma coisa ou para trás.
Então, pegar para trás, pegar de volta, talvez o pegar de volta seria o que faria mais sentido pra gente, né? Mas take back é devolver, tá? Ou pode ser give back também. Vamos usar o próximo exemplo aqui, take down, né? Down é para baixo, abaixo, em declive, né? O verbo take, junto com a partícula down, take down, tem o significado no phrasal verb de desmontar ou desarmar alguma coisa, ok? São os significados mais comuns para este phrasal verb, pessoal. Portanto, nós precisamos verificar que cada phrasal verb vai sempre ter uma intenção muito maior a partir da partícula adverbial, que pode ser tanto um adverb ou uma preposition, tá? Porque ambas, ou a preposition ou o adverb, vão modificar o verbo. Por isso que ela é chamada de partícula adverbial, porque mesmo não sendo um advérbio, ela ainda assim vai modificar o verbo, tá? Professora, como é que eu vou fazer para decorar esses phrasal verbs? Opa, voltando. Regra. Tem alguma regra para eu poder compreender os phrasal verbs? A gente pode fazer duas coisas. Uma eu não recomendo e a outra eu recomendo fortemente. Decorar as tabelas e os seus significados vai me ajudar? Pode te ajudar numa prova, de repente, se você tiver phrasal verbs específicos para poder utilizar. No entanto, essa daqui é uma atitude da qual eu não recomendo. Por quê? Porque esta atitude aqui vai fazer você decorar no momento. Depois, se você precisar utilizar novamente, ou se você for ler algum outro artigo, algum outro texto que contenha phrasal verb, você vai perder. Porque decorar, acontece isso mesmo. Você decora por um período, depois você esquece. Minha recomendação, read. Read and read a lot. The more you read, the more you learn about phrasal verbs. Então, pessoal, leitura. Eu sei que algumas pessoas não curtem ler, tá? Mas para que nós possamos trabalhar, né, aprendendo, né, sem a decoreba, a gente precisa ler. A leitura é essencial. E a gente é cercado de leitura o tempo inteiro, tá bom? Então, para isso, eu recomendo fortemente, leiam artigos de jornal. Hoje em dia nós temos o advento da internet aí que ajuda fortemente nas leituras, porque a gente não precisa comprar revistas em inglês, a gente não precisa comprar jornais em inglês. A gente tem, tá, ao alcance da mão diversos textos muito bons para começarmos, entendeu? Não precisa fazer uma leitura muito grande, muito de coisas muito difíceis. Comecem do básico, comecem lendo, tá? Coisas pequenas, artigos pequenos, textos pequenos. E, à medida que vamos lendo, vamos enriquecendo o nosso vocabulário. O phrasal verb, ele é um dos personagens principais, digamos assim, na leitura de textos em inglês, tá? E quanto mais phrasal verbs você sabe, muito mais proficiente na língua você vai ficando, tá? É muito utilizado por falantes nativos da língua, o phrasal verb. Eu separei aqui, por fim, uma imagem de alguns dicionários de phrasal verbs que você pode utilizar, tá? Para quem utiliza Android, eu separei aqui porque o meu aplicativo, o meu celular é Android, então eu coloquei aqui o nome de alguns, eu uso este daqui, ó, mas qualquer um deles, tá? Alguns dicionários de phrasal verbs que vocês podem baixar aí. O que ele vai fazer? Ele é um dicionário monolíngue, ou seja, apenas em inglês, em que você vai ver o phrasal verb e vai ao lado verificar o seu significado também em inglês. Já é uma possibilidade de continuarmos praticando a língua, ok? E para quem trabalha com Windows aqui, ó, você pode baixar phrasal verbs, tá? Alguns dicionários de phrasal verbs também para
Windows para o seu notebook, para o seu computador pessoal, ok? Bom, pessoal, hoje é isso. Ficamos por aqui. Essas informações a respeito de phrasal verbs, vocês vão poder utilizar para fazer o nosso capítulo 4 do livro, tá? Relembrando, então, para vocês utilizarem, vão ter exercícios aí que vão sugerir ou pedir, né? Vão requerer alguns phrasal verbs. Baixe algum desses aplicativos para vocês conseguirem trabalhar, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Ficamos por aí. Espero que todos estejam bem em casa. Cuidem-se, tá bom? E até a próxima aula. See you!